é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. Tudo bom? No ar mais um Muitas Faces com Bruno Mota, continuando com a minha amiga Mônica Petruccelli, que fez um vídeo pra gente já sobre yoga terapia, sobre coach, tirou dúvidas de todo mundo que perguntou pra gente. E agora a gente vai falar, como prometido, sobre meditação. Gente, eu sofro muito com isso, Mônica. Primeiramente, seja bem-vinda novamente ao nosso canal. Obrigada. Prazer ter você aqui. Prazer ter você, estar aqui com vocês novamente. Prazer é nosso. Eu medito. Já até te falei isso antes da gente gravar. E quando eu falo para as pessoas, vai meditar, as pessoas não têm a menor noção do que é. As pessoas têm um preconceito. Tipo, eu agora já mostrando que eu fico estressado com isso. Porque a gente tem que... Você até falou isso no outro vídeo, sobre o coach. A pessoa tem que fazer a sua parte. Sim. Gente, meditar é maravilhoso. Até a Fernanda Souza fez um vídeo falando sobre meditação transcendental. Aí muita gente abriu a cabeça para pesquisar e tal. Eu boto meu filho para meditar. Ele não suporta, mas eu coloco. A minha e o João não dormia na minha casa e falam, vamos meditar. E as pessoas ficam pensando que é meditação. Eu até li uma coisa muito interessante sobre isso. Eu não lembro agora quem foi que falou, que meditação é você lavar o cérebro. Você lava o seu corpo todo, mas você não lava o cérebro. Higiene, Então, a tal da higiene mental, né? Mônica, ajuda a gente. Fala para essas pessoas que estão assistindo a gente o que é meditação primeiramente. Então, meditação, eu confesso que eu no início eu pensava como muitas pessoas, né? Primeira vez que me disseram para fazer yoga e para meditar, eu falei, não vai dar certo pra mim, eu sou mega agitada, né? E esse negócio de ficar sentadinho, né, com a perninha cruzada, com a mãozinha assim, cantando on, não é pra mim. E depois é tão natural, né? Só que, por que eu pensava isso? A gente sempre busca algumas referências, às vezes erradas, né? E até a gente encontrar o caminho certo, pode ser que em alguns casos demore. Quando eu tive esse primeiro acesso à meditação, eu tive muita dificuldade. Porque eu sabia, tem meditação transcendental, tem meditação de não sei o que, tem meditação, tem vários nomes. Você acaba confundindo ainda mais. Exatamente. A meditação transcendental, ela é uma técnica espetacular, como todas elas são. Só que eu comecei a entender que eu precisava encontrar como é que eu meditava, qual era a minha técnica, o que era melhor para mim. Eu ia até te perguntar isso. Né? Então, hoje eu tenho um curso de meditação, né? Eu formatei esse curso de meditação exatamente baseado nas dificuldades que eu tive, nas dificuldades que eu vi muitos alunos ao longo dos últimos 23 anos que eu venho trabalhando com isso, tiveram e tem ainda. Eu ia te perguntar isso, quanto tempo você medita com essa base aí? 23 anos. 23 anos eu tenho que eu pratico e tem mais ou menos uns 20 anos eu dou aula de meditação. Primeiro pratiquei sozinha, fui minha cobaia por 3 anos. Eu nem sabia que tinha aula de meditação, bem interessante. Tem aula de meditação e eu dou um curso para a pessoa aprender a meditar. Só que para você meditar mesmo, né, primeiro que no yoga a gente diz que meditação, o objetivo da meditação é você atingir o samadhi. E o que é o samadhi? É exatamente a transcendência. É quando você transcende, né, a sua mente, ou seja, você consegue ficar, e eu tenho certeza que você que está aí me ouvindo já meditou algum dia. Sem saber. E já atingiu o samadhi sem saber. Você quer ver? Vou fazer uma pergunta. Quantas vezes você já parou para apreciar um pôr do sol? E aí você ficou tão maravilhado olhando aquele pôr do sol que você perdeu a noção do tempo. E aí quando você despertou, tinha passado 5, 10 minutos e você nem percebeu o tempo passar. Quantas vezes você já se apaixonou e ficou pensando no ser amado, né, por sei lá quanto tempo e não se deu conta que o tempo passou? Contemplando, né? Contemplando, né? Quantas vezes você admirou um quadro, uma obra de arte, enfim, o que quer que seja, o que você contemplou, que você perdeu a noção naquele momento do seu tempo e do espaço. Isso, pessoal, é o que a gente chama de samadhi. Eu demorei muito tempo para saber disso, né? Então agora eu estou passando para vocês uma informação que vocês não precisam mais perder tempo buscando. Isso, quando você transcende, é exatamente aquele momento que você fica tão feliz, tão extasiado, que você perde completamente a noção de tempo e espaço. Você se conecta com você, né? Exatamente, você está completamente conectado com o melhor de você. Né? Porque você está contemplando alguma coisa. No momento que você está contemplando alguma coisa, você começa a produzir neurotransmissores de prazeres de felicidade, inconscientemente. Então, o que eu faço nos meus cursos hoje de meditação é mostrar para as pessoas que elas podem sair do inconsciente, tá? E começar a produzir isso no consciente. Por quê? A neurociência já comprova o seguinte:
quando você alimenta a questão dos pensamentos positivos e negativos, né? Quando você alimenta um pensamento negativo, você está com um problema. Ah, putz, eu tenho que pagar uma conta. Puxa, mas não tenho dinheiro na conta para pagar. Enquanto você foca no problema, não tenho dinheiro para pagar e tenho a conta para pagar, não tenho dinheiro para pagar e tenho a conta para pagar, você começa a produzir cortisol. O cortisol é o neurotransmissor que te prepara para lutar ou para fugir. Então você começa a entrar naquele looping e você vai começar a pensar no pior que pode acontecer. Né? Que nesse caso, se for uma conta de luz, por exemplo, cortar a luz. Que vai só te gerando estresse. Que vai só te gerando estresse. Ou seja, o que é gerar estresse? É produzir cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse e o cortisol, para quem não sabe, ele não permite, né, ele corta a produção dos neurotransmissores do prazer e da felicidade, como a serotonina, a dopamina e a ocitocina. No momento em que eu estou alimentando os pensamentos negativos, eu estou aumentando a produção de cortisol e estou encerrando naquele momento, parando naquele momento a produção de neurotransmissores de prazer e de felicidade. Quando eu passo a me conscientizar disso, eu viro o jogo. Eu começo a observar, e esse é o princípio da meditação, o principal objetivo da meditação para os nossos dias de hoje, é você conseguir administrar melhor os seus pensamentos, e quando você identificar que eu tenho um problema, ao invés de você pensar no pior que pode acontecer, que aí você entra na preocupação, e você sai da preocupação e entra na ocupação. O que é a ocupação? É quando eu começo a pensar na solução. Né? Eu tenho uma conta para pagar, a conta vence amanhã, mas qual é a forma que eu tenho de conseguir o dinheiro para pagar essa conta? Quando você sai da preocupação e você entra na ocupação, você automaticamente, o teu reptiliano, que é o produtor lá de cortisol, ele interrompe e você começa a ativar neocórtex e sistema límbico. E aí você começa a produzir a serotonina, a dopamina e a ocitocina, porque você vai precisar deles para poder agir. E quando você age, obviamente a solução vem. Quantas vezes a gente às vezes está com um problema na cabeça, aí fala, não adianta, eu tenho que parar de pensar nele e vai dormir. No dia seguinte, magicamente, acorda de manhã e vem a solução na cabeça. Quantas vezes isso acontece no trabalho, em casa, com o filho, com o marido? Você tirou o foco do problema, a solução vem. Porque a solução, ela tá na gente. A gente tem a solução. Só que a gente pensa tanto no problema que a gente desconecta completamente da solução. E aí, óbvio, a gente começa a ter depressão, síndrome do pânico, síndrome de burnout, crises de ansiedade e por aí vai. Tantas doenças psicossomáticas que a gente gera. Né? Existe uma forma de evitar isso. Existe uma forma da gente... Ah, Mônica, mas é um problema muito sério. Eu acredito, todos nós temos problemas sérios. Não existe problema mais sério do que aquele que você está vivendo nesse momento. Ninguém mais vai ter um problema mais sério que você, porque esse é você que vai ter que resolver. Né? Então, só que se eu continuo focando no problema, eu sou rotulado de negativo por outros e às vezes até por mim mesmo, e eu deixo de focar na solução, ou seja, eu deixo de encontrar formas em mim mesmo de sair daquela questão. E o nosso grande desafio é a vida, né, Breno? O tempo todo tem um desafio diferente. Todo dia vai vir um desafio diferente. Então, se eu não me preparar mentalmente, fisicamente e emocionalmente para isso, eu vou viver só problema. E a gente sabe que a vida não é isso. Então, assim, o que a meditação mudaria na vida das pessoas? Tudo que você acabou de falar. O que a meditação muda na vida das pessoas é entender que a vida é um desafio diário, né? É você compreender isso, não adianta que os problemas vão vir e que a solução vai estar sempre nas suas mãos. Como a gente falou no vídeo anterior, a solução está sempre dentro de você. Ou seja, aprenda a pilotar essa máquina magnífica que nós ganhamos no dia que nós nascemos e a gente para aprender de querer desejar dirigir um avião, uma Ferrari, né? E não foca. Infelizmente, no Ocidente, a gente não teve aula e nem aprendeu a pilotar a máquina que é a mente, tá? A máquina que é o nosso corpo físico e a máquina, a potência que nós temos das nossas emoções. No momento em que a gente passa a aprender, e esse é o objetivo da meditação, é você aprender a harmonizar, tá? Mente, corpo e emoções. Se você harmoniza isso, você vive qualquer questão do teu dia a dia, seja ela positiva ou negativa, de uma maneira mais leve, né? De uma forma mais leve, mais saudável, e você começa a viver o amor
próprio, o amor por você mesmo, desenvolver esse amor, porque você vai saber, você passa a acreditar que a solução está com você. Não está no seu parceiro, não está na sua parceira, não está no seu pai, não está na sua mãe, não está no seu filho, está nas suas mãos. Depende de como você administra a sua mente, as suas emoções e o seu corpo. A solução está em você. Acredite nisso, acredite em você. Não precisa acreditar na Mônica. Simplesmente faça um teste, senta aí agora. Deixa eu te perguntar, como a pessoa pode começar? Exatamente, respiração. O primeiro Tomar módulo do meu curso consciência, de né, da meditação é a respiração. O yoga já diz, e hoje a neurociência comprova, que o número de respirações que a gente dá por minuto é proporcional ao número de pensamentos que passam na sua mente. O que significa que quanto mais tranquilamente eu respiro, mais tranquila vai ficar as minhas ondas mentais. E qual é o princípio do yoga que eu falei lá no primeiro vídeo? Yoga é a tranquilização das ondas mentais. Como você consegue a tranquilização das ondas mentais? Harmonizando a sua mente, as suas emoções e conciliando tudo isso com o seu corpo físico. E aí você vai ter mais saúde, mais disposição, sabe? E vai encarar a vida não como um problema, mas como um desafio diário que você precisa superar. É assim que a gente consegue ser promovido no trabalho. Porque a gente não pode pensar em ser promovido na vida. Como diz o Guilherme Pinto, né? Seja você o amor na sua vida. Exatamente. Aí sim você vai conseguir dizer que ama o outro. Porque se você não se ama, é impossível amar o outro. Então vamos pensar, vamos nos permitir. Tem muitos aplicativos também para quem está começando, né? Sim. Para fazer ali 5 minutinhos, para poder aprender. E quem quiser fazer o curso da Mônica, que eu já quero fazer também, pode entrar em contato com ela, marcar, garantir sua vaga, para aprender a tomar consciência do seu corpo, da sua mente, da sua respiração e ter uma vida melhor. Sim. Não é isso? Então, Mônica, obrigado novamente. Até o próximo vídeo. Obrigada a você, Bruno. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau, até a próxima, pessoal.